teria a menor condição, por exemplo, na minha opinião, de dirigir a seleção brasileira. Cara, o que você tá achando aí do Felipe nesse começo? E você tem visto evolução, algumas mudanças do Felipe com o tempo passando? Cara, assim, eu acho que o Felipe Luiz, como qualquer profissional, né? A questão é que o primeiro trabalho dele é um profissional em desenvolvimento. Eu acharia esquisito se ele se acomodasse ali, ele não tem nem tamanho para isso ainda, né? A gente falou aqui sobre Abel, Jorge Jesus e tal. Eu acho que o profissional bom é aquele que busca sempre melhorar, né? E eu acho que isso está acontecendo com o Felipe Luiz, mas ele está aprendendo também do jeito que se aprende no futebol brasileiro, né? Tem aquele resultado contra o Central Córdoba, que vexatório, né? Aquela derrota por 2-1, incompreensível. E ali ele vai aprendendo com essas coisas. Né? Perde um jogo aqui, o Flamengo perde outros gols acolá, ele escala o Michael quando deveria não ser para escalar o Michael, então ele comete erros também. Isso é normal, isso é inerente a qualquer profissão. A questão é que eu quero deixar claro que eu acho que ele é um técnico em desenvolvimento ainda. Não teria a menor condição, por exemplo, na minha opinião, de dirigir a seleção brasileira. Se você nivela por baixo, por exemplo, Dorival dirigindo a seleção brasileira, sim, nesse caso ele tem condição. Mas quando você coloca ali no patamar, nas possibilidades, né, Jorge Jesus, que para mim seria o escolhido, meu escolhido seria o Jorge Jesus, o Ancelotti, ele ainda não tem a experiência que esses caras têm, né? É um técnico Nem o ainda. Abel. Nem o Abel, nem o Abel. Né? O Abel não Mas tem. você concorda que esse assunto, aqui a gente valoriza demais técnico da seleção? Se a gente olha lá fora, né, é, não são os treinadores tops, né? Por exemplo, cara, Não. o Scaloni, quem era o Scaloni antes? Ninguém sabe. Eu até brinco, ô Bernardo, não sei se você concorda comigo, que eu acho técnico de clube e de seleção profissões diferentes. É muito diferente. Por conta do tempo, né, os jogadores não é aquele mesmo elenco, você pode convocar variados. Então, eu acho que são bem diferentes. E eu já vi técnico ir muito bem em seleção e quando vai para clube ir muito mal e vice-versa. Eu não sei se a gente valoriza demais técnico da seleção aqui no Brasil, muito acima do que até deveria. Não sei. Eu acho que é uma cultura aqui do Brasil de ter o principal técnico do país na seleção, coisa que não acontece em outros países, né? Talvez Só porque os técnicos daqui não tenham muita oportunidade lá fora, né? Porque talvez se eles pudessem escolher, será que eles escolheriam ir para o Real, ir para a Premier League ou para a seleção? Eu ia tenho ganhar mais dúvida. fora, sem dúvida nenhuma. É, sobre o Scaloni é preciso contextualizar, né? A AFA não tinha dinheiro, a AFA CBF lá da Argentina Verdade. não tinha dinheiro para contratar um técnico. Né? Se houvesse dinheiro, eles levariam, sei lá, o Simeone, o Maurício Pochettino. Não tinha dinheiro. Né? Tanto que eles demoraram para demitir o Sampaoli porque não tinha como pagar a multa rescisória. Né? O Tic Tapia, que é o presidente da AFA, tinha um problemão para resolver na mão e com o Scaloni a coisa foi acontecendo e foi. Mas se a gente pegar a O história Scaloni das era outras. auxiliar, Bernardo? Ele já era auxiliar da Argentina? O Ele. Scaloni? O Scaloni era, né, André? O É. BKSS era, brigou com o Sampaoli e o Scaloni também estava na comissão técnica ali. Ele acabou sendo o Ramon Menezes que deu certo, talvez, né? Tava É. ali. E aí, mas. Ele foi o Kleber Xavier que deu certo, né? É, Verdade, verdade. é. Essa comparação é melhor, André. Boa. E aí você pega historicamente, por exemplo, quem foi o grande técnico da Argentina na virada do milênio? Foi o Carlos Bianchi, né? Ele nunca dirigiu a seleção argentina. O principal técnico italiano, para E mim, é o talvez Roberto. hoje seja o Simeone, né? Ou talvez o principal argentino hoje. É, Talvez. pode ser. O italiano, para mim, melhor hoje é o Roberto De Zerbi, mas o mais emblemático é o Ancelotti. Nunca passou nem perto de dirigir a seleção italiana. Houve um tempo na Alemanha que o Otmar Hitzfeld era o melhor técnico ali nos anos 90, não passou nem perto de dirigir a seleção da Alemanha. O Jürgen Klopp, enfim, a gente pode trazer para os tempos atuais. O Mourinho, quando estava no auge, não foi dirigir a seleção de Portugal. Então, acho que no Brasil existe mais essa coisa. O melhor técnico do país, que para mim é um posto vago hoje, não existe melhor técnico do país. O Felipe Luiz caminha para ser isso, ocupar a seleção brasileira. Mas nos outros países não faz parte da cultura. Né? O principal técnico está na seleção daquele país. É. Tem um superchat aqui do Bruno De Laurentiis. Grande Bruno. Falou que os números não mentem. Cebolinha e Pedro. Eu queria trazer esse assunto à tona sobre o ataque do Flamengo. Bernardo, a gente estava até falando nos bastidores, né?
Porque o Cebolinha é impressionante como, tipo assim, as melhores fases que o Cebolinha teve no Flamengo, eu sei que a gente tem que contextualizar, teve lesão, mas é impressionante como as melhores fases do Cebolinha é ao lado do Pedro, né? Parece que rola uma química ali, né? Você também acha que, por exemplo, próximo jogo do Flamengo, todo mundo à disposição. Eu sei que às vezes tem que analisar adversário, mas se fosse só olhando, né, para o Flamengo, pensando no Flamengo, você acha que seria a dupla do momento é essa, o Cebolinha com o Pedro? No momento, sim, sempre frisando e sublinhando a palavra momento, né? Eu acho que o Bruno Henrique jogando bola pra caramba, ele é mais jogador do que o Cebolinha, né? Mas como você disse, tem um encaixe importante do Cebolinha aí com o Pedro também por razões de você ter um centroavante que tem uma característica muito diferente, por exemplo, daquela do Bruno Henrique quando foi utilizado como centroavante, né? O Pedro é outro tipo de jogador, talvez case melhor assim com o futebol do Everton Cebolinha. Mas no auge, não sei se a gente vai ver de novo o Bruno Henrique no auge, honestamente, mas eu prefiro o Bruno Henrique. Mas no momento, neste momento, é o Everton Cebolinha, sem dúvida nenhuma. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.